Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo de criação de personagem, mas não igual aquele que a gente mostrou as ferramentas do compêndio, não. Nós vamos fazer um personagem completo, desde a história até suas habilidades, perícias, magias, seus traços raciais, características físicas. Bom, vamos fazer um personagem completo aqui de Dungeons and Dragons, quinta edição, baseado no mundo de Forgotten Realms. Esse personagem foi o último personagem que eu joguei. É um clérigo anão. E assim, enquanto eu abro o programa aqui, eu vou dar uma ideia só uma resumida no que eu queria jogar. Eu queria fazer um anão muito religioso, como todo clérigo, que ele fosse um cara que falasse bordões a todo momento na campanha. E esses bordões dele, ele além de... Eu pesquisava algumas frases, né, de filmes e tal, e sempre que cabia na minha aventura eu soltaria esses bordões. E eu queria, além disso, que eu fosse um anão, além de ser estressado, como a maioria, ele fosse tímido. Então, quando ele estivesse conversando em público, ele gaguejasse, se precisasse falar para muita gente, às vezes ele trocava as palavras dos bordões dele, e no momento que ele ficava muito com vergonha, ele ficava muito estressado. Então a minha ideia era tipo isso, eu queria fazer uma base para ter um personagem mais ou menos assim, que era um personagem que queria passar a palavra do Deus dele pro mundo, era esse aí, os ideais dele. Então vamos começar aqui a criar um personagem, como todo mundo for criar, então vamos lá. Aqui ó, NPC, se você for um jogador meu da minha campanha, só você seguir passo a passo o que eu fizer que vai dar certinho. Mas no caso, ao invés de você estar aqui criando, você vai vir aqui em novos jogadores e já vai pegar a sua ficha. Mas vamos lá. Aqui eu vou criar, adicionar um NPC. Esse NPC vai ser aqui, ó, criar NPC, só que eu vou tirar, desmarcar para ser uma ficha de jogador. Vamos na bio. Editar aqui a bio, colocar o nome do meu personagem. Olaf Silver Shield. Escolher uma imagem, já deixei separado uma imagem de um anão aqui. Beleza, agora eu vou colocar a bio do meu personagem. Essa bio, vamos lá. Esperei carregar aqui, né? E vamos lá, tá aqui. Então agora eu vou aqui falar com vocês um pouquinho da história dele. Quem quiser ler aí, mas eu vou explicar. O Olaf ele nasce em Cardizardum, vilarejo de anões, nos pés das montanhas do Pináculo Estelar de Forgotten Realms. Fica em Tetir, região de Tetir, próximo à estrada do comércio da região. Esse vilarejo, apesar de pequeno, era muito fiel às tradições, respeitava os festivais antigos. A grande maioria era devota de Moradin, deus dos anões, mas também existiam pequenos templos de outras divindades. O aspecto religioso e a fabricação de armas e armaduras eram os destaques desse vilarejo. O Olaf ele era o mais novo de 4 filhos, Orzan, Orek, Olíria, e ele era o único próximo da mãe dele, a Zéquia. Os irmãos eram sempre próximos do pai, que era um ferreiro especializado em escudos de prata. Já o Olaf não, ele sempre acompanhava a mãe dele no templo de Torm, que é o deus da coragem e do alto sacrifício, e que ficava pertinho da casa deles. A mãe dele era uma devota fervorosa de Torm, e por isso ela sentia um grande orgulho de ver o filho dela também muito interessado pelo deus, e contava diversas histórias para o Olaf, e o Olaf adorava, e ela estimulou isso. Então o Olaf ele é um anão um pouco curioso, ele adora ouvir histórias. Quando se fala de deuses, então você sempre consegue a atenção dele. E ela começou a contar diversas aventuras do pai dela, que é avô do Olaf, que ele não conheceu, o Zerk, e ficava estimulando o Olaf a falar os seus bordões. Ela ensinou diversos para ele, incluindo esse aqui que eu deixei de exemplo, que é mais vale a morte em vão do que a covardia em um anão. E como toda a população de Khazad-dûm, Olaf tinha um pé atrás com elfos e uma arma na mão quando falava de orcs. A cidade gostava, apesar de ser anões, né, mas tinha uma taverna de anão sem fígado, era comum você escutar aquelas piadinhas de elfos tinham um cérebro dentro da orelha e que os orcs cagam o cérebro nos primeiros dias de vida.
E assim, o Olaf, por ser diferente dos irmãos dele, ele era muito zoado pelos irmãos, passava muita raiva nele e ficava rindo dos provérbios que ele tinha, dos seus bordões. E a mãe dele sempre defendia ele, o que gerava aqueles ciúmes, né? Só que o pai já achava engraçado. Por exemplo, os irmãos falavam assim pra ele: mais vale um elfo cagão que um caçula anão. Ele ficava pé da vida, apelava com os irmãos. Até que quando ele já tinha 35 anos, né, já era um jovem adulto anão, né, assim, um adolescente anão, por assim dizer, o Orzan, que é o irmão mais velho, ficou zoando muito até que ele perdeu a paciência, pegou um cabo de vassoura, já bradou: aquele que trova asneiras será punido com nossas bandeiras, e quebrou o cabo de vassoura na cara do irmão dele. O irmão já caiu, Olaf já saiu dando um soco, pontapé, já o pai dele já mandou parar. A hora que o pai dele mandou parar, Olaf na hora. Tinha muito respeito, né? Pegou um livro e foi pro templo. Após isso, a mãe dele começou a ficar preocupada e pensou assim: nossa, esse temperamento do meu filho, os irmãos ficam caçoando dele. E aqui o templo nosso é pequeno. E falou pra ele: olha, Olaf, eu acho que você deveria ir para um templo maior de Tome, onde você teria a oportunidade de conhecer mais sobre nossos deuses e fazer mais pela nossa divindade, né? Então o Olaf começou a pensar nessa questão de mudar de cidade. Só que nisso a mãe dele, ela ficou doente. Quando a mãe dele ficou doente, ela começou a ficar debilitada muito rápido, até que ela não conseguia nem andar para o templo, que era muito próximo. E passou um tempo, ela veio a falecer. Olaf ia fazer 39 anos, a mãe dele faleceu. E poucos dias antes dela falecer, ela tinha dado para ele um símbolo, que é o símbolo de Torme, né? Um pingente com o símbolo de Torme, que é a manopla direita branca, e falou para ele: ó, enquanto você estiver seguindo os passos de Torme, eu vou estar do seu lado. O Olaf, então, querendo ser digno do Tom, né, foi lá, deu um aperto de mão no pai dele, falou: aqui jaz um anão e surge uma nova ação. E foi embora, antes dele completar 40 anos. Lá chegaram no templo, ele foi para o templo de Tom de Dahomar. Dahomar é a capital de Tetir, tem um templo maior de Tom lá. Ele foi para lá e passou 30 anos estudando nesse templo, descobriu que não existe devoção sem sacrifício. Ele estudou muito de história, de religião, melhorou a percepção, a intuição dele com vários ensinamentos, aprendeu técnicas de medicina. Vocês vão ver que são essas as perícias e que eu escolhi. E assim, ele aprendeu não só sobre a religião dele, como de inúmeros outros deuses. Então, basicamente, assim, no templo que ele aprendera mais era ir contra a covardia. Já que o Deus é da coragem, né? Então o que acontece? Para ele, quando você desrespeitava uma regra, você estava sendo covarde, porque você não conseguia ter êxito cumprindo as normas. Então você infringia elas, e isso era, no final das contas, uma covardia. Então, meu personagem tem um pouco disso, né? Só que lá nesse templo, né, chegou um momento que o Ludocaio, que é um humano bem velhinho, que ele tinha bastante respeito, chegou para ele e falou: olha, Olaf, eu fico escutando você contar diversas histórias para os nossos irmãos devotos, mas tem que sair do campo da imaginação. Palavras soltas da boca não valem de nada, meu amigo. Então eu acho que você devia viajar pelo mundo, espalhar a palavra de Thor e mostrar que você merece destaque, merece que ele olhe para você. E Olaf, já inspirado por essas palavras, né, por alguém que ele tinha muito respeito, que era um senhor muito velho, ele chegou e resolveu partir, e foi nesse momento que começa a jornada dele. Então, aí nesse momento já a conversa entre jogador e mestre para ver onde que vai estar, né, como que vai ser o começo da aventura e tal, mas basicamente a história é essa. Então agora vamos começar a fazer a ficha aqui. Vamos fazer ela, procurar fazer a ficha um pouquinho rápido, né? Mas é bem tranquilo. Primeira coisa, o que nós vamos fazer? O meu anão é um anão da colina. Então eu vou vir aqui nessa engrenagemzinha e vou colocar aqui os bônus de modificador. Ele tem mais 2 em Constituição, ele tem mais 1 em Sabedoria. O 2 é de anões, de todos os anãos, né?
E o 1 é do anão da colina em específico. Além disso, ele tem um benefício que cada level, e cada dado de vida, ele tem mais um de HP, mais um ponto de vida. Só que isso eu não gosto de colocar nessa parte aqui. Eu prefiro ir colocando manualmente no decorrer que eu for aumentando, né? Agora, vamos falar aqui de habilidades. Vamos escolher as habilidades. Antes de partir para a classe e para a raça, nós já vamos pôr as habilidades. Quando eu jogo, e serve então para os meus jogadores que estão assistindo esse vídeo para fazer a sua ficha, eu sempre jogo com a seguinte regra: você tem direito a colocar um 16, 2 14, um 12, um 10 e um 8. Então, se você está jogando comigo, já pode começar a montar sua ficha assim. E por que eu mando você colocar nessa engrenagemzinha os seus atributos de classe? Porque o valor que você colocar aqui, que é um 16, 2 14, um 12, um 10 e um 8, eu vou ver só de pôr o mouse. Ó, aqui tá vendo? Tá 12, porque ele tá aquele mais 2. Mas na verdade você utilizou um 10 aqui, né? Então vamos lá, vamos colocar do meu clérigo anão. Ele tem 14 na força, tem 10 de destreza, tem 14 na constituição, vai para 16. Ele tem 12 de inteligência, ele tem 16 de sabedoria, vai para 17. E ele tem de carisma 8. Coitado, é tímido, problemas na fala, né? Feição não é aquela. E vamos agora para a parte de classe e raça, que é muito fácil, que como vocês viram no outro vídeo, a gente só vai puxar para cá, ó. Clérigo, puxou. Agora nós vamos escolher a raça. Aqui, Dwarf, vamos puxar, beleza. Já está aqui, vamos olhar aqui, tá todos os benefícios, as proficiências. Beleza, agora vamos para as perícias. Bom, as perícias é o seguinte: você tem direito a escolher as da sua classe e tem aquelas dos antecedentes. Eu não gosto de jogar com antecedente. Por quê? Eu acho que antecedente limita muito a sua criação de personagem. Então, como eu faço? Você vai fazer uma ficha, vai criar sua história, igual essa que eu li para vocês no início, né, do vídeo. E você vai colocar duas perícias que você quiser, só que tem que ter base na sua história. Por exemplo, você tem um personagem que ele cresceu num local muito perigoso e que a intimidação era a base da sobrevivência ali. Então seu personagem ele tem proficiência em intimidação. E assim vai. Ele tinha um conhecimento arcano, porque ele sempre gostou muito, interessou por itens mágicos, por magia, estudou muito aquilo. Beleza. Então assim, você fica livre, desde que sua história tenha uma base. Você ganha, eu ganho. E dependendo aí a gente coloca alguns equipes ou algumas moedas de ouro aí a mais, para ficar bem equivalente àquela questão de antecedentes do livro. O antecedente do livro basicamente ele te dá duas perícias fixas, então acho que o jogador sai ganhando, né? E o mestre também, porque uma boa história dos personagens ajuda demais. Então vamos lá, meu personagem, né? Quais são as perícias que ele tem? Religião. Vocês viram bem a história dele, né? Então é religião, história. A intuição foi uma que no caso eu escolhi por escolher mesmo, mas eu ponho que ele aguçou ela nos estudos do templo. E medicina, que foi algo que ele aprendeu no templo. Bom, já fiz as skills, agora nós vamos para os pontos de vida. Bom, pontos de vida, como funciona? O clérigo, deixa eu mudar aqui, né, que eu sou level 3, como eu falei para vocês no início do vídeo. Aqui 3 dados de vida de 1d8, certo. Agora, aqui eu deixo os 3 dados, né. Por quê? Porque existem algumas características, algumas habilidades que você utiliza esses dados de vida. Por isso que fica essa quantidade. Aqui é os 3, eu não utilizei nenhum. Dependendo, você troca um dado de vida por pontos de vida. Tem algumas partes do livro que você pode utilizar. Por isso que tem aqui essa opção de você manter a quantidade de dados que você tem no dia. Já os pontos de vida, ele vem do seu dado de vida, da sua classe, no caso do clérigo um D8, mais seu modificador de constituição. E no caso do meu personagem em si, por ele ser um anão da colina, ele tem mais um. Então ele tem 8, mais 3, 11, mais 1, 12. No primeiro nível, a gente sempre começa com o máximo. Então eu tenho 12.
No segundo nível, eu rolei os dados. Como que eu faço? A gente faz uma rolagem de dado. Você realmente rola quando você passa de level. Só que o mínimo é metade. Então, se você tirar menos que 4, no meu caso, iria para 4. Eu, quando passei para o segundo nível, eu rolei e tirei 7 na primeira. Então, eu fui para 23. Já na segunda, minha rolagem não foi muito boa. Eu tirei 5. 5 com mais 3 da minha constituição, com mais 1 do meu característica de raça, dá 9. Então eu tenho no total 32 pontos de vida. Vou pôr 32 aqui. Bom, agora vamos fazer essa parte de características do personagem. Primeiro, traços de personalidade. Eu já deixei aqui meio pronto, para a gente não perder muito tempo. Aqui, ó, fala muito sobre religião, demonstra interesse no aprendizado e curiosidade a respeito de histórias, lendas, aventuras, e ele detesta o desrespeito. Os ideais. Vamos lá, vamos pegar aqui os ideais dele. Opa. Pregar os ensinamentos de Thor e ajudar quem precisa. Prefere o reconhecimento capaz de divulgar seus ideais a recompensas. Agora nós vamos aqui aos bonds, como se fossem limites, né, do seu personagem. Ele tem um vínculo muito forte com adoradores de Thor e com as tradições de sua vila anã. E as falhas, flaws, que é muito importante essa parte aqui vocês fizerem, porque ajuda demais no roleplay, na hora de jogar, de interpretar seu personagem. Então, o meu anão tem um temperamento instável a brincadeiras, ele tem uma curiosidade excessiva a assuntos religiosos e a aventuras no geral, e timidez para conversar em público. Bom, agora que a gente já fez essa parte, nós vamos para colocar os equipamentos. Nós não vamos aprofundar tanto nessa parte de equipamentos, é só mesmo para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui a arma que eu utilizava. Aqui no compêndio, vou colocar o machado de guerra Warhammer. Toma cuidado para não puxar a proficiência. Não tem problema, se puxar, né? Qualquer coisa a gente tira, mas vem aqui no item e puxa. Bom, já vai ficar aqui, ó. Por que 2? Porque o Warhammer tem a variação. Quando eu ataco com 2 mãos eu uso um D10, quando eu ataco com uma eu uso um D8. Lembrando que se eu clico aqui e vier aqui no chat, eu cliquei aqui em duas Two Hands Warhammer. Ele jogou aqui, ó. Por que tem duas rolagens? Porque eu até expliquei isso no vídeo anterior, porque o Roll20 considera que você está atacando com vantagem ou desvantagem. Se você estiver atacando com vantagem, pegue o maior número. Em desvantagem, pegue o menor. Se você não tem vantagem ou desvantagem, você pegue o primeiro da esquerda. E se você tem tanto vantagem quanto desvantagem, elas se anulam e você também vai pegar o da esquerda. Beleza, então aqui, ó, você sempre põe o dado, você vê o quanto tirou, tá vendo? Eu tirei 12, eu tenho mais 2 e mais 2, que é os modificadores, né? De força e de proficiência. Bom, vamos continuar aqui com os equipamentos. Meu personagem, ele utilizava de armadura uma Scale Mail, cota de malhas, né, se não me engano. E já vem equipado, né? Vamos ver, 14 de CA, isso. E um shield, ele usava um shield, ele utilizava a arma dele como uma mão. E, opa, ó, quase que eu pego aqui, tá vendo? Isso é magia. Então, vou pegar o item. Bom, agora que eu coloquei isso aqui é o básico, né? Armadura e arma, beleza. Como eu mostrei para vocês, se você quiser, por exemplo, desequipar, você clica no izinho e desequipa. Você quer deletar, clica no cadeadinho, clica na lixeirinha que ele elimina da sua ficha. Agora vamos colocar alguns itens aqui aleatórios, como bolsa de componentes mágicos, porque como eu sou um clérigo, eu preciso de ter componentes. Vamos colocar também uma mochila, backpack. Vamos colocar um cantil, water skin. Vamos colocar aí também uma ração. Vamos colocar um dia de ração. Beleza, tá bom, né? E vamos colocar as peças de ouro. Eu tinha 12 peças de ouro, tinha 8 peças de prata e 32 peças de cobre. Tá vendo que ele já deixou o peso aqui?
Pode ver que aqui nesse caso eu não estou em sobrepeso, porque é 5 vezes a minha força. Isso em pounds, né? Se fosse 5 quilos seria 2,5. Mas, então tá tudo tranquilo. Vamos continuar para a parte de bio. Aqui, a idade do meu anão. Eu não sei se vocês lembram, na história ele tinha quase 40 anos. Ele foi pro templo, viveu mais 30 anos no templo. Então ele tem 69 anos. Ele tem 1,28 m de altura e pesa 85 kg. Os olhos dele são marrons, a pele é branco-parda e o cabelo é ruivo. Como a gente normalmente coloca uma figura, né, tal, isso é bom porque o pessoal já vê, então isso aqui é mais pra gente mesmo. E agora vamos para a parte de magias. Magias como é? Eu tenho direito a escolher 3 truques. Quais foram os truques que eu escolhi? Eu escolhi Chama Sagrada, que é Sacred Flame. Eu escolhi Thaumaturgy, que é aquela para fazer umas gracinhas, tipo aumentar o volume da voz, mudar os seus olhos. E também escolhi Guidance, que é orientar, né? Que é guiar, eu acho. Beleza, então estão aqui a magia. Lembrando, se eu clico aqui no truque, né, um cantrip, vou aqui, ó, tá aqui, eu castei uma taumaturgia. Eu jogo aqui para o mestre ver, né, o que é a magia e falo o que eu escolhi, o que eu planejo fazer. Por exemplo, eu quero aumentar o tom da minha voz para que eu possa bradar os meus bordões para mais pessoas, por exemplo. Vamos voltar lá aqui no izinho do compêndio e vamos pegar as magias de level 1. Como funciona as magias de level 1? Seu personagem ele pode preparar uma quantidade de magias. Isso no caso de clérigo, né? Eu posso preparar uma quantidade de magias por dia. Então, eu já coloco aqui na minha lista uma quantidade de magias que eu basicamente uso mais. E todo dia eu vou escolher. Eu vou mostrar para vocês como que escolhe. Que vai falar, ó, preparei essa, essa e essa. E como eu estou no level 3, eu tenho 4 espaços de level 1 e 2 espaços de level 2. Lembrando que eu posso tanto soltar uma magia de level 2 usando o meu espaço level 2, como eu posso usar uma magia de level 1 utilizando o espaço de level 2 para potencializar essa magia. Lógico que não são todas, mas muitas magias têm essa opção. Então vamos lá. De level 1, quais foram as magias que eu escolhi? Escolhi Shield of Faith. Tá aqui. Escolhi Cure Wounds. Já vou pulsar um Wounds porque eu já pego Inflict também, que é infligir, né? Então aqui, ó, Cure e infligir ferimentos também. Eu lembro que eu tinha Healing Word. Eu tenho anotado aqui, né? Não tenho a memória tão boa assim. Divine Favor, auxílio divino, né? Tenho também a magia comando, acho que é command, se não me engano. Isso. E por último, santuário. Lembrando que sim, se por acaso você tem um personagem que tem um grimório com todas as magias, você já deixa tudo aqui. Aí, por exemplo, eu vou preparar escudo da fé, curar ferimentos, infligir ferimentos e santuário, por exemplo. Então essas aqui são as magias que eu preparei. Acordei de manhã, fiz a minha prece e preparei. Se não me engano, eu posso escolher aqui o meu personagem level 3 pela sabedoria dele, que é 16. Eu posso preparar 6 magias, incluindo level 1 e level 2. Então eu preparava 4 de level 1 e 2 de level 2, que quase sempre eram Spiritual Weapon. Tá aqui. E a outra magia era Hold Person. Tá aqui também. E já me deixava preparada. Tá aqui preparada. Aí no dia seguinte eu acordo. Não quero preparar santuário. Eu quero preparar comando. Ou não quero preparar. Vou preparar só Spiritual Weapon. E vou preparar também Healing Words. Então assim, é muito fácil trabalhar com ouvinte. É uma plateia, assim, ajuda muito. Mas eu quero agradecer a todos. Basicamente isso é a ficha. Agora está pronto para jogar, pronto para a gente poder brincar, curtir um pouquinho. Você for fazer a sua ficha, foca muito na história. Pode ver que o restante, o Roll20 te ajuda muito. Então
É isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou deixar meu e-mail na descrição, podem mandar. Então, um grande abraço para vocês, valeu, até a próxima.